Questão 30 do capítulo 18. Uma amostra de 0,4 kg, que a gente tem a massa, é colocada em um sistema de resfriamento que remove calor a uma taxa constante. Essa informação aqui é útil. Remove calor a uma taxa constante. A gente tem que lembrar que a taxa de fluxo de calor vai ser o quociente da quantidade de calor que vai atravessar uma região durante um intervalo de tempo pela duração desse intervalo. E essa quantidade é constante. A figura indica a temperatura da amostra em função do tempo. A escala do eixo horizontal é definida por 80 minutos. Então, TS é igual a 80 minutos. Então, aqui é 90, aqui é 40 e aqui é 70. A amostra congela durante o processo. O calor específico da amostra no estado líquido inicial é de 3.000 joules por quilograma vezes Kelvin. Então, inicialmente, a amostra estava no estado líquido. E após esse processo, ela vai congelar, finalizando no estado sólido. O calor específico da amostra no estado líquido, inicialmente, é de 3.000. Determine no item A o calor de fusão da amostra e no item B o calor específico na fase sólida. Então, no item A, ele quer que você identifique o calor de fusão, LF, calor de fusão da amostra. A gente tem que utilizar essa informação de que o sistema de resfriamento remove calor a uma taxa constante. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o quociente da quantidade de calor que atravessa uma região durante um intervalo de tempo, dividido por esse intervalo de tempo, é uma quantidade constante. Isso aqui tem unidade de potência, que é calor dividido por tempo, que é energia por tempo. Então, a gente vai analisar primeiro a amostra na fase líquida. A amostra ela parte nesse instante em que está a 300 Kelvin e vai para esse instante que está a 270 Kelvin. Eu tenho a temperatura inicial e tenho a temperatura final. Eu conheço a massa e o calor específico, eu posso identificar o calor associado a esse processo. Esse calor aqui é um calor sensível, porque nós temos mudança na temperatura. E a gente viu que a expressão para o calor sensível é Q igual a mc delta T. Então, o calor é a massa, que é 0,4 kg, vezes o calor específico, 3.000 joules por quilograma vezes Kelvin, vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Note que esse calor aqui vai dar negativo. A gente viu que o calor ele pode ser positivo ou negativo. O calor positivo é quando o sistema recebe calor do meio e o calor negativo é quando o sistema cede calor para o meio. Aqui, esse quilograma vai embora com quilograma, o Kelvin vai embora com a da variação de temperatura e vai sobrar a unidade de joule. E aqui dá negativo menos 36.000 joules, ou menos 36 kJ. Logo, o módulo de Q vai ser igual a 36.000 joules. Se o sistema remove calor a uma taxa constante, Q sobre ΔT é constante. Então, a gente vai trabalhar aqui com o módulo. Então, nós temos que 36.000 joule dividido pelo intervalo de tempo de 0 a 40, então dá 40 minutos. Então, isso aqui dá 900 joules por minuto. E isso aqui é uma quantidade constante. A quantidade de calor removida
em um determinado intervalo de tempo é um valor constante. Então, a quantidade de calor removida nesse intervalo de tempo é uma constante. E a quantidade de calor removida durante esse intervalo de tempo também é uma constante. E é uma constante que a gente já conhece. Então, a gente vai identificar agora esse calor aqui, que para diferenciar, vou chamar esse de Q1, vou chamar esse de Q2, e esse calor, que não há mudança de temperatura, que acontece em uma temperatura constante, é o calor latente. E o calor latente, a gente conhece, e ele não é função da temperatura, ele só depende da massa e do calor de fusão, que é o que a gente quer identificar. Se eu divido por ΔT nos dois lados, eu encontro exatamente no lado de cá aquela quantidade constante, que é Q sobre ΔT. Essa quantidade constante vale 900 joules por minuto. A massa vale 0,4 kg. O calor de fusão é o que a gente quer identificar. E o ΔT é agora para esse intervalo de tempo aqui. E para esse intervalo de tempo aqui, nós temos de 40 minutos para 70 minutos, nós temos 30 minutos. Minuto cancela com minuto. Calor de fusão vai ser 900 vezes 30 dividido por 0,4 joule por quilograma. Calor de fusão igual a 67.500 joule por quilograma. Respondemos assim, então, o item A. O item B, ele pede o calor específico na fase sólida. A amostra, ela partiu do estado líquido, perdeu o calor aqui na forma de calor sensível, diminuiu sua temperatura, passou pela transformação de estado aqui, onde o calor envolvido é o calor latente, e nessa região aqui, nós temos a amostra no estado sólido. Como nós temos variação de temperatura de 270 para 250, o calor envolvido aqui é o calor sensível. Então, aqui tem um calor que eu vou chamar de Q3, que é um calor sensível. Então, a gente utiliza a definição de calor sensível, que é MC ΔT. Aqui se atentem para o fato de que o T maiúsculo representa a temperatura e o T minúsculo representa o tempo. Não confundam. Então, semelhante ao que fizemos anteriormente, vamos dividir por ΔT, variação de tempo, dos dois lados da igualdade, porque assim nós temos essa quantidade que é conhecida, porque essa taxa de calor por tempo é um valor constante e vale 900 joules por minuto. Então, aqui, 900 joules por minuto, igual a massa, que é 0,4 kg, vezes o calor específico que a gente quer encontrar nessa fase sólida, variação de temperatura, é temperatura final menos temperatura inicial. Então, isso aqui vai dar uma quantidade negativa, mas lembra que a gente está trabalhando com o módulo, então eu vou colocar o módulo aqui. Temperatura final é 250 Kelvin. Temperatura inicial é 270 Kelvin. Em módulo, porque a gente está trabalhando com o módulo aqui quando a gente definiu nossa taxa de calor por tempo, dividido pelo intervalo de tempo. E o intervalo de tempo aqui, ó, é de 70 minutos a 90 minutos. Então, de 70 a 90 minutos, nós temos 20 minutos. Então, aqui,
Cancela esse minuto com esse minuto. A gente tem 900 joules, igual a 0,4. Aqui dá 20 Kelvin, positivo porque está em módulo. 0,4 vezes 20 dá 8 kg vezes Kelvin, vezes o calor específico que a gente quer identificar, dividido por 20. Então, o calor específico dá 2.250 joules por quilograma vezes Kelvin. E assim a gente encontra o calor específico na fase sólida, que é o que pede no item B da questão 30.